vez em quando o Brasil faz algumas coisas que a gente fica sem entender o que é que está acontecendo. Muito boa noite, Rondônia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esta é uma semana que eu estou me dedicando assim muito ao tema educação. E vocês sabem que o problema da educação no Brasil essa semana teve assim, é a pauta, né? Você pode colocar muitas outras coisas, reforma de previdência, isso e aquilo, mas um corte de 30% em educação, independentemente que seja na universidade ou cá embaixo, nas creches, é muita coisa. Aliás, em matéria de creche, é tudo que o Brasil não tem e é tudo que o Brasil precisa. Porque a educação, se você não tiver formação de base, como é que você vai ter mestres e doutores de boa qualidade produzindo alguma coisa lá em cima? Como é que você vai atender a demanda que a própria sociedade exige e merece? As verbas de universidade são enormes. Eu não sei sobre a utilização, não vou comentar sobre isso. Mas eu só sei o seguinte: cortar a verba de educação é um crime. É muito mais fácil você atuar para que a universidade fique melhor, para que os professores sejam melhores, ou seja, atuar na raiz do problema. Educação não dá para você podar, não. E você vai podar sem ter frutos. Porque se não for boa árvore, se não for bem plantada, como é que você vai ter frutos? É com esse papo que eu apresento aqui para vocês o meu convidado de hoje. Professor, tem uma nova forma de levar a educação, de ministrar a educação. E essa nova forma é alguma coisa, não surgiu assim da cabeça de alguém. Vou inventar uma coisa aqui hoje. Jean Piaget não serve mais. Vou falar de outra coisa agora. Não, não é isso. É que igrejas e organizações sociais, elas têm essa pegada de buscar no seu público-alvo, o público de igreja mesmo, no fiel, naquele que segue preceitos, as demandas que eles também colocam para essa igreja. A Seixonoye faz isso. Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, é um nome do tamanho dele. Ele tem quase 2 metros de altura e o nome tinha que ser realmente desse tamanho, não podia ser Zé dos Santos. Está aqui comigo hoje, eu recebo com muito prazer, quero lhe agradecer muito a sua vinda aqui e principalmente ao meu irmão Cleuber, que me propiciou, através da Seixonoye, trazê-lo até aqui. Numa semana em que tudo que a gente quer é conversar sobre educação. Muito boa noite. Boa noite, Léo. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Um prazer. Muito obrigado aí pela introdução e estamos à disposição. Pois é, nós estamos num momento difícil, né? A questão da educação sempre foi pauta, né, dentro do Brasil. A questão de como resolver esse problema enorme que a gente tem, né, na parte da educação. E hoje, mais do que nunca, né, graças aí a algumas atitudes do Ministério da Educação, realmente voltou à pauta, mas não da maneira que a gente queria, né? O que é que a gente pode chamar de... quando a gente fala de ação, o contrário é inação. Atitude seria inatitude, né? Deve ser... Que coisa terrível, né? Eu acredito que hoje você tem maneiras de investir o dinheiro, que são maneiras mais eficazes, né? Que a gente tem estudos já no Brasil que mostram como esse investimento poderia ser utilizado. Eu acho que a pauta poderia ser essa. É verdade. Ontem eu fechei o programa aqui perguntando ao reitor do Instituto Federal de Educação aqui de Rondônia, o Berlando, eu perguntei o seguinte: vem cá, onde é que nós erramos com relação à educação? É com a forma que nós organizamos a divisão tripartite, é o olhar diferenciado para a Universidade Federal e deixar o restante ali meia boca. Onde é que nós erramos? Como eu não vou encerrar o programa hoje dessa forma, eu vou perguntar para você, já agora no começo. Onde é que nós erramos, você que é homem de sala de aula? Eu diria para você que a gente precisa investir muito na formação dos professores, mas eu diria que não é essa formação simplesmente de dar cursos, é você estar junto com o professor lá na escola. E aí as universidades podem ajudar muito nesse sentido. Quer dizer, ao invés do professor ir para a universidade, eu penso que a universidade poderia ir até o professor. A gente tem feito isso lá em São Paulo com o apoio da Universidade Paulista, a Unesp, né, de Marília.
e elas vão atender as demandas que os professores têm lá na sala de aula. Qual a dificuldade que você está enfrentando? A gente enfrenta uma dificuldade de violência, por exemplo, dentro da escola. Tá, como é que a gente pode colaborar para se evitar isso? Nós temos uma dificuldade, por exemplo, fizemos um levantamento agora, além da dificuldade em português, que a gente sabe que isso é notório, né? A questão da matemática. Ok, então fizemos todos um levantamento com as crianças e agora vamos, identificar esses problemas, nós vamos trabalhar a formação dos professores para que eles consigam dar conta de resolver esse problema. Então eu diria que esse investimento seria um bom caminho para a gente mudar a educação brasileira. Eu vou dar uma agulhada em você. A escola com partido foi um erro? Eu diria que, se você pensar partido em divisão, é um problema bastante sério, né? Vamos dividir, né? Eu diria que a escola teria que se unir. Eu acredito... Esse negócio, partido e ideologia. Ideologia é de indivíduo, né? Então, exatamente. Eu acredito que você ter pluralidade é importante, né? Você abrir o debate é importante, mas nós estamos num momento no Brasil que parece que a gente se polarizou de tal maneira que nós estamos sempre em antagonismos, né? Mas eu acredito que é importante sim você abrir o debate, conversar muito sobre as várias questões, desde que todos consigam falar, né? Ô Marcos, quando você prefere ser chamado de Marcos Rogério, claro. Ou é Marcos Rogério? Marcos, tá bom. Marcos, quando você falou a respeito de levar a escola para a universidade, a academia, para dentro da escola, eu me lembrei de uma figura que não é pedagogo, pelo contrário, é uma figura que, olhando assim à primeira vista, você faz assim, mas o que é que esse cara tem para dar em termos de educação? Não parece, mas esse cara propiciou uma mudança no local onde ele vivia, lá em Salvador. O nome dele é Carlinhos Brau. Carlinhos Brau fez uma coisa dentro de um gueto chamado, lá em Brotas, né, o Candial. Ele foi lá no gueto e fez uma escola. E ele fez duas coisas nessa escola. A primeira é que é o seguinte, a parte que ele sabia ensinar era tocar tambor. Então ele foi tocar tambor, blá, 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 e bater tambor para tudo que é lado lá, ser percussionista, e foi levando amigos que sabiam dar aula. Pronto, esse foi um primeiro ponto. A segunda coisa é que ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. A escola dos meus sonhos é aquela em que o garoto chega com uma dúvida e sai com outras. Fantástico. Que lindo isso, que lindo. E a outra, também dele, a minha escola não pode ter parede. Que coisa mais bonita do que isso. Quer dizer, ele está aqui, filosofia EAD está aqui para ele, né? E aí você diz assim, esse Carlinhos Brau é um pensador? Não, é um tocador de tambor. E um pensador, né? É um pensador. Léo, nós da Setionê, nós estamos apoiando vários projetos, e existem, inclusive um movimento nacional, chamado Alternativas para uma Nova Educação, de pessoas que buscam o que você acabou de dizer. Nós temos um exemplo, a escola de Heliópolis, fica dentro da favela de Heliópolis, que você conhece São Paulo, você sabe que ali é uma das maiores favelas, né, comunidades do Brasil. Gigantesca, são 200 mil habitantes. E foi através de uma escola, Campos Sales, e do seu educador, o Brás, né, que hoje está aposentado, que depois de um ato violento que aconteceu na porta da escola, ele diz, não, chega, agora basta, tudo agora vai passar pela escola e a gente vai integrar a escola com a comunidade. E mais ou menos o que o Carlinhos Brau colocou, né, que você trouxe aí tão bem falado. Quebraram todas as paredes da escola, hoje você vai lá, tem um salão que você tem 75 crianças estudando num único salão, em mesas redondas, com 3 professores tomando contas, dá para imaginar, e as crianças estudando e gerando dúvidas, essa é a ideia, quer dizer, educar é gerar dúvidas, né? Nós dizemos na Setionoye que a criança precisa aprender a raciocinar por conta própria, e para isso o professor, o que ele é? Um estimulador de dúvidas, né? Setionoye, você me permite, você falou Setionoye, e aí eu vou perguntar alguma coisa que sempre as pessoas me perguntam aqui. Sempre que vem alguém da Setionoye, eu volto a perguntar sobre esse assunto. Vou me repetir aqui, mas é porque a audiência rotativa é assim mesmo. Uma pessoa ouviu, o outro não ouviu. Então é muito bom que a gente fale a respeito. Antes, eu quero trazer um recado de Ângelos Privé, e a pergunta é, Setionoye, afinal de contas, é filosofia, religião ou o que é? Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Privé. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei.
Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Seichonoye. Uhum. Bom, é uma pergunta muito difícil, né? Porque Não, é muito fácil. Você sabe que tem O até pessoal me pergunta, maçonaria é religião, filosofia? Eu disse, nada, é reunião de amigos. Então, é que quando a gente fala em religião, por exemplo, você diz assim, né, é uma religião. Aí a preocupação é, o que a pessoa entende quando você fala é religião? Liga, é religar, né? Então, nesse aspecto, você pode dizer que é uma religião porque religa a Deus, religa, né, a essa grande vida do universo. Ela também é uma filosofia no sentido que muitas pessoas que são católicos ou espíritas, enfim, elas acabam lendo os livros da Seichonoye e encontram respostas e elas adotam como uma filosofia. Se mantém no catolicismo, no cristianismo, enfim, no espiritismo e acabam adotando como uma filosofia de vida. Isso aqui me interessa, isso aqui é bom para mim e tal. Então ela acaba adotando como uma filosofia. Para nós pode ser uma religião nesse sentido que religou e a gente tem as nossas maneiras de interpretar o mundo, a vida pós-morte. Então nesse aspecto tem essa questão religiosa. Eu acho muito interessante, porque você falou vida após morte e tal, não sei o quê, e isso me joga de novo para cá, para a educação. A educação nada mais é do que você ter vida após morte. Porque nós pegamos dos nossos ancestrais e fomos passando para frente, né? É verdade. Se a gente voltar aqui assim para fazer, não sei se isso é bem possível, mas se a gente fizer uma regressão, a gente é capaz de se encontrar lá dentro da caverna conversando com o avô, dizendo o seguinte, olha, não saia porque vai chover. Alguma coisa do estilo. Então tem tudo isso, né? Eu acho que isso está bem delineado na filosofia ou na religião Seichonoye. Até porque como um viés oriental, né, quer dizer, os orientais têm essa questão muito forte, né, dos antepassados, da ancestralidade. E essa ancestralidade não é só questão de acreditar que existe vida pós-morte, é uma questão também bonita de responsabilidade com as futuras gerações, com a cultura. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou representando os que passaram, e também sei que vou deixar algo para aqueles que estão vindo. Então essa questão é bastante interessante. É uma linha contínua, né? Que às vezes a gente não pensa muito na cultura ocidental, né? O oriental pensa muito nisso, o Japão pensa muito nisso. E claro que eles investem muito na educação para eles é extremamente importante por isso, né? Quer dizer, a continuidade de tudo isso, né? Aquilo que a sociedade, que o mundo acumulou, a educação pode transmitir, né? Para as futuras gerações. Quem se transforma em avô é uma transformação. Você não é avô, você vira avô. Quem se transforma em avô entende mais isso aí. Não foi o filho que me ensinou, foi mais o neto que me ensinou o que é essa preocupação. A preocupação que eu tinha com o filho, ela duplicou quando veio o neto, quando vieram os netos. Né? Então é muito maior, a gente começa a perceber de forma mais centrada. Eu vou pedir a você um minutinho, eu vou falar de Rondoquímica, é um parceiro nosso aqui, que o Cleuber conhece bem, e eu volto já. Vou colar aqui no intervalo e a gente volta para conversar um pouco mais. Afinal, que tipo de educação é essa que você quer premiar o Brasil e que você já está fazendo aí em alguns locais do Brasil? E aqui em Rondônia, já tem alguma coisa que está sinalizando? Já está no radar aqui para Rondônia? Já. Rondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Rondoquímica, vem conferir. Marcos Rogério, eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, ele é professor e ele é preletor da Internacional Seichonoye. Ou seja, hoje... Hoje teremos uma conferência, né, sobre educação na Seichonoye aqui. Daqui a pouquinho. Lá aberto ao público? Aberto ao público, exatamente. Então é o seguinte, como a gente dizia lá quando era garoto, a entrada é franca, a saída aos empurrões. Não empurra não, que já acabou, está na hora de ir embora, não precisa dar empurrão em ninguém não. Bom, mas vamos lá. Essa nova visão, que eu não sei nem se é nova para você, mas para mim é novíssima.
essa nova visão, digamos assim, holística da educação que vocês querem propagar via Seixonoye, ela já está no radar? Como é que ela é? Por favor. Bom, nós temos um ciclo de estudos da educação da vida, que nós chamamos, né? Educação da vida é o nome que a gente dá para a pedagogia da Seixonoye, mas a gente chama de educação da vida. Atende quase 1.200 professores do Brasil todo. Legal. No Brasil todo, do Rio Grande do Sul. Independente que seja da Seixonoye ou não? Independente da Seixonoye. Então a gente faz nesse trabalho, a gente procura primeiro fazer uma ressignificação da própria pessoa. Sabe que às vezes a pessoa chega, como um educador, ele precisa lidar com gente, né? Vai lidar com outro ser humano. Ele precisa estar inteiro. E muitas vezes ele chega ali, sabe, cansado, com seus problemas. Né? Quebradinho. Quebradinho. Então a gente, nesse ciclo de estudos, a gente trabalha pelo menos um ano com ele, fazendo toda uma reformulação interior, né? Ele repensa a vida dele, enfim, trabalhamos bastante essa questão. Depois ele é convidado a fazer um projeto para fazer a ressignificação do trabalho dele em sala de aula, que não é necessariamente religioso nesse sentido de dizer assim, agora nós vamos implantar a Seixonoye nessa escola. Não, não é isso. Nós vamos implantar, na verdade, o que a gente pode chamar talvez de espiritualidade, mas no sentido mais amplo, né? Se eu respeito você e você me respeita, a gente chama isso de espiritualidade. Todos os valores são espiritualidade, né? Quer dizer, o respeito, a harmonia, enfim, quer dizer, isso já é para nós a prática religiosa em sala de aula. Eu não preciso necessariamente falar em Deus, necessariamente. Então a gente procura levar esse conceito para dentro das salas de aula, para dentro das escolas. Os professores fazem, inclusive, os seus projetos. E nesse ano aqui, em outubro, no dia 12, 13 e 14 de outubro, lá em São Paulo, na nossa sede central, nós vamos ter 3 dias de seminários, de um congresso, onde nós vamos apresentar essas propostas, esses projetos que os professores estão desenvolvendo ao longo do Brasil. Porto Velho. Não, vai ser lá em São Paulo. Em Porto Velho, estamos começando aqui. A Maria José, a gente chama de presidente local, né, uma voluntária, que está iniciando, inclusive agora, esta semana, os trabalhos aqui em Porto Velho. Muito interessante. Eu quero me colocar à disposição de vocês, como jornalista, como apresentador de TV e como cidadão de uma forma geral, para ajudar naquilo que for possível. Tudo aquilo que puder ser feito para a educação, eu acho que a gente tem que estar envolvido. Você falou algo aí que me deixou aqui tocado. Eu pretendo fazer, isso que eu vou fazer aqui não é me colocar de uma forma diferente, não é me colocar da forma que eu acho que é a mais certa nem errada. Eu vou ter que sentar e trocar com vocês isso aqui. Mal e porcamente, quando você falou isso, eu entendi o seguinte, que primeiro, a escola é uma só, o método é diferente. E esse método diferente não tem nada a ver com religioso, da mesma forma que as escolas militarizadas não tem nada a ver com militar. Usa fardinha e tal, não sei o que, mas é somente uma forma de ser, só um jeito de ser. É mais ou menos isso? Sim, é isso. Mal e porcamente? Sim. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega numa escola é perguntar para os professores, a gente diz o seguinte, escolas são pessoas, e não é o prédio. Isso. Então muitas vezes a gente pensa que é um prédio. Claro que as condições do prédio devem ser adequadas, mas enfim, em primeiro lugar pessoas. E pessoas são os seus valores. Então escolas são pessoas e pessoas são os seus valores. Quais são os valores do grupo? Então a gente faz um levantamento dos valores do grupo. A gente pode até pensar o que seria... Vamos pensar numa sociedade ideal. Então vamos imaginar aqui, Léo, por exemplo, a sociedade ideal. É a sociedade onde se vive valores. Respeito, solidariedade, comprometimento. Por exemplo, dá 3 valores. Civilidade. Enfim, mas... Enfim, você pode levantar 5 valores, 6 valores com aqueles professores e aquilo fica o axioma da escola. Esses valores a gente diz que é uma espiritualidade, uma forma de espiritualidade, porque ele representa algo que é imaterial, não é? Quer dizer, respeito, solidariedade, amor, compaixão, é algo imaterial. Se todos nós vivêssemos esses valores, acho que a gente não precisava nem de lei, né? Porque acho também que não. Nem de regras, né? Por exemplo, para que eu preciso de uma lei? Então a gente levanta, se nós temos valores, eu não preciso de tantas leis. Bom, então a gente faz um levantamento com esses professores e diz, ok, nós temos aqui os nossos 5 valores. Respeito, solidariedade, compaixão, enfim. Como viver isto aqui, no nosso dia a dia? Aí a escola começa a se estruturar, a orbitar em torno desses valores. Então vale para os pais, ou para as famílias, vale para os professores, para o entorno, para os alunos. Merendeira para todo mundo. Para todo mundo. Então eu tive uma reunião, inclusive, agora com as merendeiras,
que elas queriam entender como é que é esse processo, por que essas crianças agora, por exemplo, vocês conversam, porque a gente faz muita roda de conversa, faz um ambiente onde a criança começa a contar um pouco dela, da vida dela. Hoje as crianças e os adolescentes, Léo, precisam falar muito. Você sabe que nós estamos com um índice de 35 suicídios de jovens por dia no Brasil. É um número assustador. 35. Eu fui até verificar esse dado, porque quando chegou pela primeira vez, isso não é possível, esse número é um absurdo, de 35 a 40 por dia. E eu peguei dados confiáveis, né? E é isso mesmo. Então, esses jovens estão precisando de um canal onde você tenha valores sendo vividos e onde eles possam falar, onde eles possam contar coisas dele. E a gente cria esse ambiente. Para nós isso é espiritualidade, isso é religiosidade. Você pode ver que eu não falei em Deus, não falei em preceitos, enfim, né? Rigorosos, mas qualquer religião tem isso, né? Toda religião prega isso. Cada um tem um rito, né? Cada um tem o seu jeito, enfim, mas eu acho que é só a parte mais bonita que eu acho da religião é exatamente o conceito, religare, né? É ligar quem está aqui ao divino. Eu acho que isso é coisa. E todas as religiões têm exatamente isso. Exatamente. Tá? Eu acho isso muito bonito. Eu vou lhe pedir um minutinho. Eu queria falar para você que no domingo agora, as APAES estão esperando a sua contribuição. O Rondocap faz uma ajuda para as APAES e deixa com você a possibilidade de levar, por exemplo, um carro. Eu acho que é isso, né? Cada um que participa desses sorteios do Rondocap tem a possibilidade de dar uma mudada na vida. Mas principalmente você muda a vida de gente que precisa. Eu tenho um recado da Rondocap para você. Em maio, muita gente já ganhou no Rondocap e tá feliz da vida. Contribua com as APAES e participe do sorteio. Domingo tem uma picape Saveiro, mais uma bis, juntinhos no quarto prêmio. É uma Saveiro e uma bis de uma só vez. E mais 11 mil reais no Bateu na Trave, 3 motos bis e os giros da sorte. Rondocap, um produto da Federação Rondoniense das APAES. Cele já o seu e boa sorte! Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto é um homem que traz aqui para nós uma nova maneira de ver a vida e que essa nova maneira de ver a vida, eu diria que holística, não estaria errado não, né? Bem holística, pode levar a uma mudança de paradigmas em termos de educação. Acho que é mais ou menos por aí. Como é que se processa? Aquilo que você vai ensinar em sala de aula tem a ver com alguma coisa disso tudo que você me falou? É diferente daquilo que eu vejo na escola normal? Quais são as matérias que você diz assim, olha, nessa daqui a gente deve avançar mais, nessa daqui nem tanto? Porque espiritualidade vai fazer o seguinte, com que todas as matérias, se a gente pensar direito, matemática, física, química, biologia, elas têm alguma coisa muito em comum. Mas se você quiser colocar mais, a linguagem também tem em comum. E se você quiser mais, geografia e história também tem em comum, porque tudo conta a mesma história. É a passagem do homem, a pegada do homem na Terra, né? Me parece que é isso. Isso vai ser tocado de forma diferente na escola? Com certeza, Léo. Essa tua visão é bastante interessante e casa muito com como a gente trabalha. Então, como eu falei, o primeiro aspecto é fazer o levantamento de valores e viver isso. O Lauro de Oliveira Lima, que é um grande educador brasileiro, muito pouco conhecido, mas é um dos gênios da educação brasileira, ele dizia o seguinte, o educador, ele antecipa a sociedade que ele deseja. Então ele precisa ter a visão da sociedade que ele quer. Ou seja, eu preciso pensar qual a sociedade que eu desejo. Paulo Freire, Anísio Teixeira, todo mundo que pensou isso aí. Mas olha, nem me fale, nós temos eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar, a maior quantidade de pensadores de educação do mundo e de ponta. Você pode pegar a história de educação do mundo e você pode ver, tem um na Noruega, tem um nos Estados Unidos, tem aqui não. Aqui tem 20, 30 homens e mulheres que pensaram a educação de forma brilhante. A gente vira, às vezes, muito de costas para eles. Então, o Lauro diz isso, nós vamos antecipar a sociedade. Eu tenho que ter uma antevisão da sociedade que eu desejo. Muito bem. Quando a gente estrutura uma sociedade em cima de valores, que a gente chama isso de espiritualidade, vamos lá para o segundo passo, nós vamos ensinar o que e como nós vamos ensinar isso.
Então é preciso solidariedade. Se a gente tem um valor de solidariedade, as crianças podem se ajudar umas às outras. Léo passou por isso, acredito eu, também passei. Por exemplo, a gente tinha uma dificuldade em aprender alguma matéria, né? A gente ia com um amigo nosso. Esse amigo nosso ensinava. E a gente aprendia. Nossa, então a gente estimula isso na escola. A gente tem um lema lá que ninguém fica para trás. Então, se um aluno, 2, 10 tem dificuldade, todo mundo é responsável por ele. Isso lembra os CIOs lá dos Estados Unidos. Todo mundo volta para casa, né? Acho muito interessante essa pegada. Ninguém fica para trás. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Solidariedade é isso. Isso, solidariedade é isso. Então a gente quer que ele seja solidário, ao invés de dar sermão sobre solidariedade, eu faço ele viver solidariedade. Então é muito bonito você ver aquelas crianças que aprendem rápido, sentar em grupo e juntos, por exemplo, com 2 que têm mais dificuldade, com 2 que estão mais ou menos no meio ali, vocês têm essas tarefas. Então você junta tudo que você falou. Eu posso juntar tudo em cima de um tema. Léo, pensa num tema. Você é apaixonado pelo meio ambiente. Isso. Por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, um tema, meio ambiente, levantar quais dúvidas as crianças têm, o que elas gostariam de saber e o que elas já sabem. Que é muito mais do que aquilo que eu imagino. Com certeza, né? E aí a gente pendura as disciplinas nisso. A gente inverte a lógica. Ao invés de eu ficar correndo atrás das disciplinas, eu pego lá meio ambiente. Você sabe, melhor do que eu, dá para estudar história no meio ambiente? Dá, com certeza. Tudo, Química, né? física, biologia, tudo. Matemática. Então, o que você faz? Você integra as disciplinas aí. Então você está ensinando holisticamente para a criança que tudo é integrado e eles estudam dessa maneira, integrando as próprias disciplinas. Perguntinha de bolso, deixa eu arrancar ela daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que fica com a grade curricular? Você segura só um minutinho. Tá bom. Eu vou chamar Diogo Portugal, que está chegando aí agora no dia 16. Vou colar um intervalo no outro e a gente responde isso aí agora. Sabe por quê? Porque eu já conversei aqui a respeito disso com o vereador, o prefeito, com todo mundo. Por que a gente não cria a matéria meio ambiente e coloca na escola para os meninos? Porque é difícil. Não é fácil você mudar a grade. Já pensou um negócio desse? Grade, gente, sabe o que é, né? Grade é aquele negócio que fica na frente da prisão. Porta de prisão não tem grade? Pois é isso aí. Já já eu estou de volta. Fala galera, eu sou o Diogo Portugal e vou estar aí na sua cidade. Peraí, quem é você? Você não sabe quem é Diogo Portugal, cara? Esse cara é um pobre coitado. Diogo Portugal é um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, certo? Sabia não? Sim, agora que você já sabe do que se trata, cara, aqui vai o convite. Sim, esse convite é direcionado, certo? Ele é único, somente para você, feito com carinho, com amor, com dedicação. O São Jorge realmente não é um santo da Igreja Católica, mas ele também é um santo da Umbanda. Que na Umbanda dele é chamado de Ogum. Sabe por quê, né? Diz que ele matou o dragão e já perguntou, e aí, tem mais algum? Pelo menos é o que a mãe dele diz. Esse é o nível das piadas que vocês pagaram por. Estou de volta conversando aqui com essa figuraça, Marcos Rogério Vaz Pinto. É nome pra caramba. Marco, você é de onde? São Paulo, Santa Catarina? São Paulo, nasci em São Paulo. Em que cidade? Nasci em São Paulo, capital, e hoje moro em Arujá. Arujazinho. Eu morei ali no Arujazinho, então, ali pertinho, olha né? Lá perto do bairro Pimenta. Olha só que coisa, né? Fomos vizinhos, então. Fomos. Naquela época que eu morei lá, estava a estrada, a Ayrton Senna, estava sendo... Tinha trechos que ainda não tinham terminado. Os túneis, por exemplo, ainda não tinham terminado. Então, hoje tudo concluído. Mas foi um momento muito legal. Eu gosto muito de São Paulo. É uma cidade difícil de morar. É complicada, com muita coisa, mas que é a porta do mundo, né? É verdade. É um negócio efervescente. Eu deixei aí uma questão para você. E aí? E a grade? Você é. falou quando nós terminamos aqui, ele disse assim, a grade, né? Aí ele disse assim, um amigo meu falou a cela de aula. Olha, é uma questão de... a legislação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases, ela tem artigo que ela permite que as escolas se organizem de forma que achar melhor. Está na lei. Claro que os municípios do estado, eles acabam determinando diretrizes. Mas há experiências, por exemplo, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
que já, por exemplo, deu liberdade pedagógica para as escolas se organizarem como elas desejam. No caso da gente, o que a gente faz? Ora, a criança tem que aprender, e a gente faz um projeto de 5 anos, de 4 anos, de 9 anos. Então, essa criança ela tem que passar por todos esses conteúdos. Agora, vamos ser bem sinceros. A criança fica, por exemplo, 9 anos numa escola. Se você faz uma avaliação com ela, quando ela entra no primeiro ano do ensino médio, pegando todas as disciplinas que ela aprendeu durante esses 9 anos, que nota ela tiraria? Eu não sei, mas eu fazia isso antigamente. Na minha época, quando você terminava o 5º ano primário, era chamado de 5º ano primário, naquele tempo não tinha prezinho, não tinha nada. Você entrava aos 5, 6 anos na escola e fazia ali 5 anos, e aí você fazia um vestibulinho. Era sim. Admissão ao ginásio. Ao ginásio, admissão, sim. Era interessante, eu gostava desse método. No caso, por exemplo, que você disse da questão das matérias, o que a gente começa a fazer? A gente faz assim, nós tivemos um exemplo agora de meio ambiente. O município, então estamos junto com o município deu lá uma diretriz para que se estudasse água. Eu posso dar uma aula sobre água, mas eu posso fazer um levantamento com as crianças. O que vocês sabem de água, o que vocês gostariam de saber sobre a água? As crianças fazem perguntas muito interessantes. Às vezes elas colocam questões do senso comum que tem um equívoco do olhar científico. E a partir disso, os professores prepararam roteiros de estudo usando todas as disciplinas do conteúdo deles. Muito interessante. Então, por exemplo, fica prazeroso para a criança, para estudo em grupo e estuda aqueles conteúdos. Então, olha, a criança precisa aprender tais assuntos da matemática, da geografia, da ciência. Os professores, digamos assim, penduram aqueles conteúdos dentro daquele tema a partir das dúvidas que as crianças tiveram. E as crianças também fazem pesquisas em relação a isso. Hoje, com a internet, por exemplo, é fácil. Então, você vê, muitas escolas pensam em proibir o celular. Nessa escola Bairro da Penhinha, na cidade de Arujá, a diretora liberou a internet, inclusive o Wi-Fi, durante o período da pesquisa. Então, é engraçado você ver, interessante você ver, às vezes, as crianças sentadas numa roda, no chão, no pátio ali, com o celular, dizendo, olha o que eu achei aqui, anota aí. E elas ficam debatendo, depois elas fazem as anotações e apresentam o projeto para os professores. O conteúdo está aí. Você não precisa amarrar na grade, mas você também não precisa ficar preso atrás das grades. Não precisa ficar na cela. Você não precisa estar na cela de aula. Não precisa da cela de aula. Muito interessante. Bom, uma outra coisa é o seguinte. Professor, quando ele entra, ele pegou isso aqui assim. Bom, esse é o meu modelo. Como é que ele fica com relação... Pergunta meio esquisita, mas como é que fica esse professor que teve esse contato e que tem esse conteúdo, que tem essa linha de pensar com relação ao restante? Porque há uma tendência nossa, que é uma coisa muito ruim, da gente sempre ficar fazendo comparativos. Sim. Eu me comparo, às vezes eu acho que eu sou melhor do que você e às vezes eu acho que eu sou pior. Isso ou me frustra ou então me deixa numa condição que eu não gostaria de estar. Como é que fica essa relação de professores? Você tocou num ponto muito interessante. Esse é um ponto que às vezes dá muito conflito, na verdade, né? Porque você fazer uma mudança de paradigma de forma tão profunda é difícil. Então, em primeiro lugar, assim, se eu tenho um valor chamado respeito, vamos supor, nós acordamos que respeito é um valor. Eu vou respeitar também esse professor nas dificuldades dele, vamos tentar trazer ele para o time da melhor forma possível. Mas a gente não força a barra. Por exemplo, se eu tenho uma escola com 25 professores, que venham 5, que venham 6, iniciar todo esse processo. E tem muitos professores que ainda acreditam que a melhor forma de ensinar é através da transmissão de conteúdos. Eu não digo que isso seja deixado de lado. Às vezes você tem muito gosto de ouvir uma pessoa falando, porque ela tem muito conteúdo para falar, você fica encantado. Mas para a aprendizagem, e hoje, veja só, você falou até de Jean Piaget no começo, né? Quer dizer, a ciência da psicologia da educação, né? E a ciência cognitiva, de verdade, ela só chegou na educação a partir de Jean Piaget, de Vallon, de Vygotsky, e agora com a neurociência comprovando aquilo que eles falaram através dos estudos deles. Antes a gente vivia de filosofia, de sociologia, né? Kant, Augusto Kant, Comte, Durkheim, todos esses caras foram filósofos, né? Rousseau, que pensaram a educação. Agora, hoje a ciência tem como mostrar como a gente aprende, né? E o aprendizado, ele se dá quando eu estou motivado para isso.
quando eu estou afetado para isso. E o que nos afeta? Normalmente quando você coloca uma pergunta intrigante, a dúvida que você falou. Eu vou fechar esse... Eu vou chamar aqui o Hotel Caramuru, mas eu queria fechar isso aqui, já que ele falou tudo isso aqui, eu queria fechar com uma frasezinha aqui para você. A palavra motiva, o exemplo é que leva, é que arrasta. Tá feito? Hotel Caramuru. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Eu queria aproveitar, já que eu falei aqui de faculdade católica há pouco, não foi aqui, foi lá na sala quando a gente estava conversando ali. A faculdade católica está fazendo o seguinte, preparando mestres e doutores e buscando lá no sul do país alguns exemplos que foram assim de grande valia e trazendo para cá. A faculdade católica não poderia deixar de estar aqui no meu programa, não teria como, já que a gente fala tanto de educação. E eu queria dar um recado da Faculdade Católica para você, porque está chegando a hora de você entrar por lá também. Vai. Venha fazer Direito ou Psicologia na Faculdade Católica de Rondônia. Você pode cursar Direito na instituição que mais aprova no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia. A Católica agora também oferece o curso de Psicologia, que objetiva formar psicólogos comprometidos com a ética e com a promoção de saúde integral da pessoa humana. Isso mesmo, venha estudar Direito ou Psicologia à tarde e ganhe 50% de bolsa rotativa. Nossos cursos têm notas de excelência no MEC, professores altamente qualificados e ótima localização. As provas serão no dia 16 de junho. Inscreva-se no site www.fcr.edu.br ou ligue no 3301-7288. Lembrando que você também pode entrar na Faculdade Católica sendo portador de diploma com a sua nota do Enem ou também através de transferência de outra instituição. Qualidade e inclusão social é na Faculdade Católica. 12 anos com você. Uma escola particular, numa escola particular, é muito mais fácil você adaptar esse método Sechonoye. Numa escola pública é um pouco mais difícil. Mas eu queria lembrar que aqui a gente tem uma escola pública, o Kleber vai balançar a cabeça ali e vai dizer que sim. Nós temos uma escola aqui chamada João Bento da Costa. A João Bento da Costa é um exemplo daquilo que você pode fazer em termos de motivação de tudo isso que você falou aqui. Eles criaram lá um terceirão e hoje é uma das escolas que mais aprovam alunos para a universidade sem aquela coisa, o glamour todo das escolas particulares. Isso é possível quando você envolve toda a comunidade. Quando você começou a falar no início ali, é que se você juntar pessoas, professores, e ter foco no aluno, né? Porque se você não tiver foco no aluno, nada disso resolve. Eles fizeram isso. E eu acho que é um bom caminho, né? Com certeza. E a escola pública, né? Exato. Nossa, temos muitas escolas públicas fazendo um trabalho muito bacana. Inclusive o MEC, há uns anos atrás, criou o selo MEC. Eu acho que esse governo poderia aproveitar essa ideia. O selo MEC era o seguinte, ao invés de você ficar olhando as escolas que não estão dando certo, vamos valorizar as que estão dando certo? Claro. Cria-se um selo MEC, como foi criado, né? Esse selo MEC, então, vai para uma escola e motiva as outras escolas a tentar entender como é que eu chego nesse selo MEC. Então, o MEC pode criar, por exemplo, parâmetros. Olha, para você atingir o selo MEC, você precisa chegar nesses aspectos assim, assado, desenvolver isso, que não é só tirar nota, não é só a questão dos IDEBs da vida, quer dizer, tem outros índices muito importantes, escolas que conseguem trabalhar a questão
motivacional com os alunos, a questão de relações interpessoais, desenvolver hábitos saudáveis em relações interpessoais, empreendedorismo. Você pode criar uma série de critérios, coloca esses critérios à disposição da escola. Né, que eu acho que é uma coisa que a gente esquece de falar, né, que tem tudo a ver com relação com o meio ambiente, por exemplo, com as famílias. Cria isso e começa a divulgar. Né? Quer dizer, o ser humano ele caminha na direção do interesse, da motivação. Quer dizer, se eu vejo que alguma coisa está dando certo, eu vou nessa direção. Eu queria essas escolas públicas sendo valorizadas. Eu queria mandar um recado aqui. Antes, eu vou chamar CR3 Automotivo, mas antes eu queria dizer o seguinte. Eu tenho um querido amigo que trabalha no Tribunal de Contas do Estado, Cleuber da Seichonoye. Seichonoye. Vou procurar falar de forma mais correta. E é o seguinte, você prefeito, vereador, você que está aí no interior, dono de escola, que quer conhecer um pouco mais desse assunto, o Cleuber, mas pode ligar para mim também, não tem nenhum problema, vou passar aqui com o maior carinho do mundo. Mas se você quer saber alguma coisa a mais, liga para mim, liga para o Cleuber, procura lá no Tribunal de Contas, e aí você vai entrar em contato com o pessoal da Seichonoye. Tá feito? Dá um recado aqui de CR3 Centro Automotivo, agradecer o carinho que eu tive do Carlos, sua esposa, no final de semana, quando a gente se encontrou ali no House Beer. Fomos jantar e fui jantar com um casal de amigos e ele estava lá com a sua esposa. Foi um momento muito interessante. Obrigado a vocês, não só pela parceria, mas por essa coisa do acolhimento que vocês têm com todos nós. Se o que você precisa é uma mecânica de confiança para o seu carro, chegou a CR3 Centro Automotivo. Aqui eles fazem de tudo: alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freio, pneus, troca de óleo, manutenção e motor flex, e agora também o serviço de injeção eletrônica, né, Carlos? É isso mesmo, nós estamos com limpeza de bioinjetores a partir de R$ 49,90. Tem também a promoção da bateria Estrada qualidade LA a R$ 180. Também divide no cartão em 4 vezes e também pneu multimarcas. É isso aí, e a promoção aqui na CR3 continua, viu? Se você, homem, veio, fez o alinhamento ou balanceamento do seu carro, você ganha na hora no San Cabelos um corte de cabelo ou barba. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. A CR3 está localizada aqui na José Vieira Caula 4711, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. E o telefone é o 99203-2626. Se deu problema no seu carro, venha para o lugar certo. CR3 Centro Automotivo está esperando a sua visita. Vem para cá. Não me custa nada me repetir. Só a educação, só com a educação se constrói uma nação. Só a educação redime um povo. Obrigado, Marcos. Foi um prazer recebê-lo aqui comigo. Eu que agradeço, Léo. Amanhã eu vou tirar uns dias aqui. Quarta, quinta e sexta eu não vou aparecer. Amanhã eu acho que estará aqui no meu lugar a Janaína. Vocês vão gostar muito mais do que comigo. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aqui para mais um Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, final de semana muito tranquilo. Tchau, tchau, fiquem com Deus, hein? Bom.